Graça e paz a todos. Eu fico feliz de poder vos falar mais uma vez referente ao assunto da escola bíblica dominical. E este trimestre está sendo aqui ventilado estas mensagens doutrinárias para a prática da vida cristã, que são as lições bíblicas referente aí à mordomia cristã. Tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Estou aqui com a revista, que é da minha esposa, está aqui o nome dela, Rosângela. E está aqui também o livro, não é? Que é um subsídio um pouco mais completo, mais consistente, referente a cada lição da escola bíblica dominical. E como vocês já tomaram conhecimento aí na primeira lição, o comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. A primeira lição foi um panorama geral, um panorama superficial deste trimestre, das lições que viriam a seguir. E a primeira lição pós-introdução do trimestre é sobre a mordomia do corpo. Meus amados, vocês conhecem já de vídeos anteriores que eu tenho o costume sempre de editar as lições, de fazer um esboço na tela, de facilitar a sua pesquisa, facilitar facilitar uma forma dinâmica para que você possa pausar o vídeo, você possa fazer anotações. Mas eu tive um problema seríssimo aqui com o meu computador. Provavelmente vou ter de comprar outro. Eu tenho um Samsung, ele estava com o aplicativo Windows 7, mas pedindo sempre para atualizar para o Windows 10. Eu nunca quis atualizar porque eu estava acostumado e gostava do programa Windows 7, mas infelizmente ele foi pedindo para atualizar, eu fui ignorando, ele atualizou à força e ele praticamente destruiu os dados que eu tinha no meu HD. Veio um amigo técnico aqui, passou quase 5 horas, resolveu uma boa parte porque nem inicializar ele estava inicializando. Fiz uma pesquisa na internet em fóruns de discussões e descobri que esse Windows 10 da Microsoft está acabando com os HDs e destruindo arquivos de computadores. Querem forçar você a comprar um programa novo, e esse programa novo, quando você instala, depois você tem que pagar o pacote Office. E infelizmente eu baixei um programa de edição aqui no meu celular, mas eu não vou editar novamente esse vídeo aqui. Eu vou poder apenas transmitir aqui o áudio e o vídeo, como vocês estão vendo. Infelizmente, vou falar de forma pausada as referências bíblicas que nós tivermos, mas eu creio que vai ser uma ajuda importante aí para você que é aluno da escola dominical e para você que busca um subsídio. Como eu costumo dizer, meus amados irmãos, aqui nós temos na revista uma linha diretriz, nós temos aqui tópicos, né, sistematizando o assunto, e os tópicos são os seguintes: a introdução, o primeiro tópico, que é a dimensão material do corpo, com os subtópicos 1, a formação maravilhosa do corpo, subtópico 2, a estrutura do corpo humano, aí depois vem o tópico 2, que é a dimensão espiritual do corpo. Então primeiro ele fala sobre a dimensão material do corpo, e depois aqui na dimensão espiritual do corpo, com o subtópico 1, o corpo segundo as escrituras, os pecados contra o corpo, que está englobado na dimensão espiritual do corpo, e ele vai falar também sobre a santificação do corpo. Depois o tópico 3, e o derradeiro, o culto racional e a mordomia do corpo. Subtópicos: um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável, e a conclusão, não resumindo, fazendo a síntese da lição. Então são esses aí os tópicos, e eu quero apenas aí dar um subsídio. Meus amados, o texto áureo ele está dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a verdade prática: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe eu não vou fazer, você certamente tem a revista, até porque se estenderia muito o vídeo, quero ser muito prático aqui, não é? O meu subsídio
ele não fica preso apenas à questão teológica, à questão exegética, mas principalmente para a prática da vida cristã. Como é que eu vou aplicar isso na minha vida do dia a dia? E a leitura bíblica em classe ela está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 13 ao versículo 20, ok? Antes de fazer a introdução, gente, eu peço que se você gostar do nosso trabalho, você possa contribuir aí dando o seu joinha, ok? Curtindo a página, curtindo o vídeo, não custa nada, não é? É apenas um clique e você vai estar ajudando o nosso trabalho. Se você quiser compartilhar com seus amigos, melhor ainda nas redes sociais e também inscrever-se em nosso canal, que também não custa nada. Apenas você vai clicar lá em inscrever-se e, se quiser, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, cada vez que veicularmos um vídeo aqui, você será notificado. Nós estamos à disposição dos irmãos, não é? Conforme muitos irmãos já o fizeram, para cooperar aí no seu trabalho de doutrina, de estudo bíblico, não é? De escola bíblica dominical, e nos colocamos sempre com muito prazer, porque esse é o trabalho que nós amamos. E também você pode aí ser agregado na nossa rede social. O Willy Santos, vai ser um prazer receber você e você também conhecer um pouquinho da nossa família e da nossa pessoa. Meus amados irmãos, eu quero também aqui já começar, né, a nossa introdução citando 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos citar para a gente iniciar então rapidamente, de forma bem objetiva. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que interessante que isso então corrobora aqui com a verdade prática. Veja que, meus amados irmãos, primeiro então eu quero falar sobre a estrutura do corpo humano, não é? Então a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem do pó da terra. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. E a ciência vai comprovar isso, não é? Que o nosso corpo, que o seu corpo, ele é formado, não é, por vários elementos químicos terrígenos. Não é? Já foi comprovado que elementos químicos que tem na Terra fazem parte do corpo humano também. Então, por exemplo, eu enumerei aqui, olha, cálcio, isso não tem na lição, tá? Estou passando para você aqui de uma forma bem, né, inclusive no subtópico 2, por exemplo, né, o autor, muito feliz, ele vai dizer que, né, antes de concluir aqui o que eu estava dizendo, mas abrindo parênteses, o corpo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água, tem 96.500 quilômetros de veias e artérias. Como é que a gente pode crer que simplesmente um Big Bang, não é, gerou tudo que você está vendo? Olha que minuciosidade maravilhosa. Tem 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. E aí eu quero complementar também, não é, dando mais subsídio ao que você tem na lição, não é, enumerando aqui, olha, que o nosso corpo é formado por cálcio, carbono, cloro, flúor, hidrogênio, tintura de iodo, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, sódio, sulfuro. Então veja que tudo isso está presente na Terra. Se você pegar um bocado de terra, tudo isso está presente na Terra e também no corpo humano. Então juntos, tudo isso junto, não ultrapassa 6% de todo o corpo, né? E o restante, que nós já vimos aqui, aprendemos na escola, é composto por água, carbono e gases. Então veja que a própria Bíblia, ela vai afirmar que o corpo humano é da terra e ele é terreno. Essa é a parte material do ser humano. Vamos dar aqui uma referência bíblica para você anotar. Se eu tivesse o recurso,
não tivesse tido problema no meu computador, eu colocaria aqui no rodapé. Eu ainda vou tentar colocar, mas não sei se vai ser viável. Mas vamos corroborar então isso que nós dissemos aqui. 1 Coríntios capítulo 15, nós estamos já em Coríntios 6, lembra que a gente leu o versículo 19? Então vamos para o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 47 a 49. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então está comprovando aqui que o homem é da terra e terreno. E aí corrobora que todos os elementos químicos, ou muitos deles que tem na terra, também tem no corpo humano. Mas não é, versículo 46, primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Está repetindo aqui, ok? Então, nós temos inclusive algumas ilustrações tipológicas da natureza material do corpo. Primeiro, o corpo, então, tipologicamente falando, ele é chamado, também aqui é mais um subsídio, porque eu não vi isso aqui na lição, não é? Ele é chamado de tabernáculo ou tenda. Tipologicamente, o nosso corpo ele é chamado de tabernáculo, uma casa uma edificada, ou tenda. E esses textos aí, não é? Por exemplo, você pode anotar aí 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 1, 2 Pedro 1, 13 e 14. Vamos ler 2 Coríntios, não é? Vamos aqui falar da tipologia do corpo. Capítulo 5 e o versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Eu vou dar uma pausa aqui para dar uma tossida, que eu estou cheio de pigarro. Pronto, agora a garganta está limpinha. Eu devia ter trazido um copo com água também, né? E eu vou trazer um copo com água, mais uma pausa. Agora sim, um copo com água para dar uma limpada na garganta. Então veja, meus irmãos, voltando ao assunto aqui, o corpo tipologicamente é chamado de tabernáculo. Eu acabei de ler aqui em 2 Coríntios 5 e 1, depois você lê 2 Pedro 1, 13 e 14. Então, esses textos aqui, eles estão se referindo ao corpo como algo provisório, não é? Assim como o tabernáculo era para Israel. Lembre-se que depois foi construído o templo, local de adoração, em que as pessoas iam para prestar o seu culto a Deus, mas antes disso, eles estavam adorando, eles estavam transportando, eles estavam ali interagindo e contextualizados com o tabernáculo. E o tabernáculo era algo provisório. Então o corpo também é comparado, nosso corpo, a algo provisório. Nós estamos aqui de passagem. Esta casa terrestre, ela é temporária porque nós temos uma casa espiritual. Então, como era para Israel. E os irmãos se lembram disso, é só ler lá o Pentateuco, vocês vão ver lá a peregrinação no deserto. E aqui, hoje, nós somos considerados como santuários de Deus, morada do Espírito Santo, né? Então veja, o nosso corpo, ele é apenas a embalagem, isso aqui é a embalagem, é o invólucro, não é? Que envolve aí a alma e o espírito, que um dia dará lugar a um corpo espiritual. E nós esperamos ansiosamente por esse dia. Então, assim como o tabernáculo de Israel exigia cuidado, exigia manutenção, volto a dizer, depois você lê lá o Pentateuco, todo cuidado, não é, com os utensílios, com o transporte, com as coisas santas, não é, tudo feito minuciosamente. Então, assim como o tabernáculo exigia esse cuidado, essa manutenção para a preservação, não é, daquele lugar de adoração, então o nosso corpo material requer também atenção, zelo, requer manutenção, requer pureza. Também, esta natureza material do nosso corpo, ela é chamada também, tipologicamente, de templo de Deus. Nós já lemos isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, o nosso corpo ele deve ser templo de Deus e para a sua glória. Isso é importante, não é? Veja que
nós lemos aqui agora há pouco que nós não somos de nós mesmos. Nós não somos o nosso dono. Deus é dono do nosso corpo. Então isso implica reconhecer que o nosso corpo é de Deus, ele deve ser conservado santo, não é? Agradável a ele. Você vai ver isso em Romanos capítulo 12 e o versículo 1, que fica aí como referência, e também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. A terceira a tipologia de nosso corpo, não é? Além de ser a tabernáculo ou tenda ou templo de Deus, é também o nosso corpo chamado de vaso de barro, né? Você bem conhece aí esta nomenclatura tipológica dada ao nosso corpo, vaso de barro. Nós somos vasos de barro. Está lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e versículo 21. O que isso quer dizer? Essa designação aí, ela quer mostrar que o nosso corpo, ele é frágil. Ele também vai mostrar que além da fragilidade, não é? Ele pode ser, visa destacar a importância e a utilidade desses vasos para a obra de Deus. E a Bíblia vai falar de vasos de honra, vasos de desonra. Então essas aí são as nomenclaturas tipológicas do nosso corpo. Na nossa lição aqui, também ela vai falar aqui, me deixa eu ver aqui, sobre, olha, no tópico 2, subtópico 2. Tópico 2 e subtópico 2 dos pecados contra o corpo. E a revista vai mostrar aqui, falando da prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade, transexualidade, são esses pecados, né? Agora, eu pergunto para você, o corpo por si só, ele pode pecar? Não. O corpo por si mesmo não tem poder algum no sentido de pecar. O corpo sozinho, não. Agora, há uma lei que opera sob a força do pecado em todos os homens. Essa lei que opera os membros do corpo é que fazem com que o homem venha a pecar. Vamos ver aí Romanos capítulo 6. Na verdade eu não vou ver porque vai se estender um pouco, mas eu vou deixar aí para você anotar aí. Anota depois aí, Romanos 6, versículos 6 ao 23, vai mostrar que essa lei do pecado, ela faz pressão contra os membros do nosso corpo. Então, Deus ele estabeleceu leis naturais para a mordomia do corpo. Deus ele criou uma gama de regras para que você cuide bem do seu corpo. Essas leis físicas, elas governam o universo e a vida física de cada pessoa. E essas leis, bem como os nossos instintos, né, que são a forma de energia emotiva da alma, eles saíram perfeitos da mão do Criador. Lembre-se que quando Deus fez o homem, fez a terra, a Bíblia diz que ele viu que tudo que ele fez era bom, era perfeito, né? Mas só que a queda adâmica, quando Adão pecou lá atrás, isso trouxe um afeto. Afeto não é no sentido de proximidade de amor, não. Isso afetou toda a natureza humana e a natureza humana então acabou se tornando pecaminosa. Então esses instintos aí, que eu e você temos, eles têm a ver com a manutenção da nossa vida natural. E, claro, você sabe disso, alguns deles, por exemplo, são de sede, são de fome, a gente tem o instinto de procriação, desejo sexual, tudo isso é natural e foi criado por Deus. Agora, eu preciso, com esses instintos que foram dados, trabalhar de uma forma a administrar saudavelmente para que eles não se tornem desenfreados e prejudiquem o corpo. Agora, o que significa então, biblicamente, pecar contra o corpo? Significa transgredir, significa ultrapassar as leis que regem o funcionamento normal do corpo. Ou seja, quando a pessoa transgride, ela então passa a corrompê-lo pela prática do pecado. E aí, o pecado ele vai ser manifestado no corpo como? Como ele vai ser manifestado?
Através dos sentidos. Você sabe que nós temos 5 sentidos, não é? Paladar, olfato, audição, tato, não é? E visão. Então, essas faculdades aí do corpo, elas são distintas, né, uma das outras, e elas vão exercer as suas funções pelo comando da alma e do espírito. A alma e o espírito é que comandam o uso dessas faculdades e desses atributos que nós temos aí. Então, veja que nós precisamos saber controlar tudo isso para que nós não pequemos contra o corpo. Agora, aqui, inclusive, o autor da revista, ele deu aqui, né, quais são os pecados contra o corpo. Então, em primeiro lugar, quais são os canais para o pecado? Gente, a revista está muito boa, com certeza, mas o autor se prendeu muito na parte só espiritual. Ele fala aqui de homossexualidade, de prostituição e adultério, de transexualidade. Mas, gente, há muito mais. O corpo ele pode pecar pela visão. Por isso que você vai ter um subsídio muito legal aqui nesse vídeo aqui. Ele pode pecar pelo olfato e pelo paladar. Eu anotei aqui. Pela audição e pelo tato. Não é? Não é só os pecados relativos à sexualidade. Não, tem muita coisa aqui. Por exemplo, visão. As pessoas elas são induzidas a pecar através da concupiscência dos olhos. E muita gente sabe que, e entende, concorda que os olhos são a janela da alma. Jesus disse que se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Os olhos são a janela da alma. A alma se alimenta por aquilo que ela ouve e por aquilo que ela vê. Então a visão, por exemplo, é um dos canais do pecado. Você quer ver? Vamos ver isso aí? Você pode anotar aí. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16. Será que eu anotei certo aqui? Vamos ver. 1 João, eu estou em João, por isso que não deu certo. É a primeira epístola de João. Vamos lá? Está escrito aqui, olha. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então aqui fala sobre a concupiscência dos olhos. Né? Então, o que é a palavra concupiscência? Ela é a força do desejo impuro e lascivo, despertada através do que se vê. É pela visão de algo proibido que muitas pessoas pecam contra o seu tabernáculo e desonra, por exemplo, com o adultério, a fornicação, a imoralidade sexual, não é? Há pessoas que não podem, por exemplo, eu vou falar de nós homens, não pode ver alguém do sexo oposto, que ele fica obcecado pela pessoa, muitas vezes ele já tem uma família, ele tem uma esposa, mas os seus olhos eles são tenebrosos. Tem pessoas que ele não pode ver nada que é dos outros, que ele já intenta furtar, intenta roubar. Por que que isso aconteceu? Porque veio pela concupiscência dos olhos. E, gente, se a gente fosse entrar só nesse canal para o pecado, o olho, seria aí 2 horas de fala num vídeo, não é? Porque você pode perceber hoje que uma das maiores indústrias que existe no planeta é a indústria pornográfica, através dos vídeos. Milhões de sites estão à disposição e milhares deles são confeccionados todos os dias. E algumas pessoas estão escravizadas e presas pelo pecado da pornografia porque não conseguem mais controlar o que os seus olhos estão vendo, né? E quais são os tipos de olho que podem gerar o pecado e que a Bíblia fala deles? Por exemplo, olhos altivos, Provérbios 6:17 e Isaías 2:11. Estou falando devagarzinho para dar tempo de você anotar. Além dos olhos altivos, olhos malignos, Provérbios 23:6. O olho mau, Mateus 6:23. Provérbios 28:22.
Olhos zombeteiros, gente que usa de chacota, tudo que vê usa de gozação, brinca com as coisas de Deus. Provérbios 30, versículo 17. Olhos cheios de adultério, 2 Pedro 2 e 14. Então eu acabei de falar agora há pouco que Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Então a gente precisa muito cuidar dos olhos para que eles sejam luz e não sejam trevas. E outra coisa, nós temos também dentro disso aí, né, a visão e instintos naturais. Então veja que o pecado, gente, ele é tão terrível, e aqui está nosso campo de batalha, que ele vai agindo como se ele fosse um vírus contagioso. E quando ele ataca a faculdade mental e ele pede auxílio para a visão, então ele vai explorar os instintos da aquisição. Ou seja, é a pessoa querer, muitas vezes, depois que vê, conquistar, ter algo de forma ilícita, né? Por exemplo, subtrair, como eu acabei de dizer, aquilo que não é seu, não é? A pessoa que ela quer satisfazer o instinto da aquisição, não importa os meios. Então, veja, muitas vezes a concupiscência dos olhos, ela vai conduzir as pessoas, como eu já disse e repito, ao furto, ao enriquecimento ilícito, ao engano, à defraudação material. Veja o poder do pecado sobre os olhos. E segundo, para fazer o instinto da fome e da sede. A pessoa vê, não é, algo para comer, por exemplo, não é? E a pessoa entra pelo caminho da glutonaria, que não fala na nossa lição. Nossa lição, repito pela terceira vez, ela ficou presa, né, na transexualidade, homossexualidade, nos pecados contra o corpo, prostituição, adultério e fornicação. Mas veja, já entramos aqui pela glutonaria, bebedice, que é denominada obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 18 em diante. E em terceiro lugar, né, a visão, que é um dos canais do pecado, ela dá lugar para satisfazer o instinto da reprodução. A concupiscência dos olhos atua como força impulsora para os pecados sexuais. E quanta gente enrolada com este pecado. Depois também, um outro canal para o pecado é o olfato e o paladar. São faculdades ligadas aos instintos naturais da satisfação da fome e sede. Gente, uma coisa é o corpo desejar a satisfação da sede. Você está com sede? Bebe água. Está com fome? Vai procurar se alimentar. O corpo ficou satisfeito? Você parou de beber água. Você parou de se alimentar. Ok? Agora, veja, e o pecado da glutonaria? A glutonaria leva a pessoa a comer além daquilo que ela precisa, além daquilo que ela necessita. Gente, a pessoa que quando vai comer um prato de comida, ele não é um prato de comida. Ele põe uma bacia na frente dele, faz um bololô desse tamanho. Ele não precisa comer tudo aquilo, mas a glutonaria leva a pessoa a comer além daquilo que o corpo necessita e depois ele vai passar mal, o estômago vai como ele é elástico, ele vai se alargando. Chega uma hora que aquela quantidade de comida já não serve mais, ele precisa aumentar a quantidade de comida. E deixe-me dizer uma coisa aqui com muito respeito. Quantas pessoas acima do peso? Eu não estou falando gordas, eu estou falando acima do peso. Problema nas articulações, porque o peso do corpo é muito grande. Não é? As roupas já não estão servindo mais. Quando as roupas começam a apertar, o seu corpo já está sinalizando que você precisa fazer uma dieta. Precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Eu fico vendo, irmão, muitas vezes o pregador na igreja, ele fala, irmãos, os irmãos que estão enfermos, vem aqui na frente. Vai quase a metade da igreja à frente. E muitos daqueles que estão lá, não é uma doença genética, hereditária, algum infortúnio que aconteceu. Simplesmente manutenção mal feita no corpo que Deus deu, que é o templo do Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? Jesus não vai curar. Por quê? Porque nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo. Então nós temos que comer aquilo que o corpo necessita e fica satisfeito. Às vezes a gente vai em algum restaurante por aí, você percebe que a pessoa, não é, ela está um pouco bem robusta, né, bem robusta já, e ela poderia ali no self-service explorar salada, explorar um legume, explorar uma verdura, mas você vê só carne, só salgado, só massa. E eu fico pensando, essa pessoa, ela está se suicidando à prestação. E às vezes antes de morrer,
sofre tanto e dá tanto trabalho. Estou sendo muito honesto aqui, irmão. Eu não sei se todo professor vai falar isso na escola dominical, mas eu estou sendo muito honesto. É preciso que a gente cuide melhor do nosso corpo, ok? E quando eu falo também de bebida, estou falando da embriaguez, né? Isso já é comum. Todo mundo sabe que as pessoas bebem demais, bebidas alcoólicas. Esse é um dos canais para o pecado, o paladar, né? As pessoas são levadas à embriaguez, ok? Então, quando o paladar está sob a força do poder do pecado, o homem perde o controle desse instinto natural da sua vida. Outro canal para o pecado também, que agride o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo e precisa ser tratado de uma forma mais de uma forma mais aprazível a Deus, porque Deus deu o corpo para nós, para que nós sejamos mordomos dele. É a audição. O diabo explora os sons para perturbar a alma e o espírito. Então, veja que muitas pessoas hoje, para preencher o seu vazio interior, né? Por exemplo, aí a faixa etária mais jovem, eles são atraídos para a parafernália dos sons estridentes do rock e outros tipos similares, também repulsivos e condenáveis. Gente, quantos cristãos, será que eu poderia chamar de cristãos? Ou só crente? Não sei. Passam a semana inteira ouvindo tudo que não presta. Gente, eu não vou pedir perdão pela minha sinceridade, mas é verdade. As pessoas passam a semana inteira ouvindo músicas mundanas. Eu não disse música secular, tem diferença. Música mundana e música secular. Por exemplo, algumas músicas falam da natureza, falam lá das regiões nordeste que estão da região nordeste que está sofrendo com a seca. Algumas músicas falam do lamento de uma perda de um ente querido. Isso é música secular, eu digo música mundana, músicas profanas que ofendem a Deus, que agravam o Espírito Santo. Muitas vezes passam a semana toda e no domingo quer adorar a Deus. Isso é uma agressão à mordomia do corpo que Deus deu para que seja templo do Espírito Santo, não é? Então esse tipo de música escraviza, prejudica a audição, reproduz mensagens ocultas de Satanás e blasfemam contra Deus. Um outro subsídio que a revista não deu, mas estou dando para vocês aqui, um dos canais para o pecado também, levando em consideração os 5 sentidos, que eu já falei sobre a visão e sobre o olfato e o paladar, de forma bem resumida, né? É o tato. Então, é outro sentido corporal que se manifesta através das mãos, dos pés e outros órgãos do corpo. Então, a Bíblia fala muito das mãos e da sutilidade no corpo. O mordomo cristão, nós que servimos ao Senhor, devemos administrar tanto os nossos pés como as nossas mãos para a glória do Senhor. Então cuidado com o que você está fazendo com as mãos. Cuidado com seus pés, aonde eles estão te levando. Cuidado com os outros órgãos do seu corpo. O que é que você está fazendo com eles? Por quê? Porque o nosso corpo deve ser santificado sempre. E ele é templo do corpo. Pratica qualquer ato por si mesmo, porque todos são comandados pela alma e pelo espírito. E, inclusive, as mãos são importantes, né? A Bíblia fala do valor das mãos. O fruto do trabalho das mãos, Provérbios 10:4. Mãos que engrandecem, Provérbios 31 e 31. Mãos que sustentam, Mateus 14:31. Mãos que abençoam, Mateus 19 e 13. Mãos que trabalham, 1 Tessalonicenses 2 e 9. Mãos de Judas Iscariotes, olha, mãos que traem, Lucas 22, 21. Mãos do apóstolo Pedro, Atos 9 e 41. Mãos de Herodes, terrível, hein? Atos 12 e 1. Mãos de Paulo, Gálatas 6 e 11. Enfim, gente, né? E os pés? Nossos pés devem ser consagrados para andar em retidão na presença de Deus. Gênesis 5, 24, 6 e 9 e 17 e 1. Andar com sinceridade e segurança, Provérbios 10 e 9. Andar em trevas, que é o lado negativo, Isaías 50 e 10. São referências para você ver que você pode usar as mãos e os pés para o bem ou para o mal. Andar em espírito, Gálatas 5 e 16. Então, nossos pés não devem andar segundo o curso desse mundo, nem andar nos desejos da carne, nem andar desordenadamente em dissolução e concupiscência.
Nossos pés não devem caminhar em lugares impuros, mas devem ser santificados para levar as boas novas. Deu para entender até aqui? Então aí, depois de você perceber quais são os canais do pecado para o corpo, principalmente, não é, pelos 5 sentidos, quais são as consequências do pecado contra o corpo? Que é mais um subsídio aqui também, que a revista da Escola Dominical não vai lhe dar, mas eu anotei. Então, isso é para você levar para os seus alunos, ou você que é aluno, para você praticar na sua vida, para que você aprenda não só como é que o corpo peca, quais são os itens que fazem o corpo pecar e da onde parte a ordem para o pecado do corpo, mas é importante que você saiba que há consequência. E quais são essas consequências? Seu aluno precisa saber disso. Então, os pecados contra o corpo trazem consequências negativas, ok? Tanto para a pessoa que pratica, como para outras que são levadas, não é? Sugestionadas para cometer tais pecados. E, gente, sem falar nos filhos. Os filhos observam o que os pais fazem. Os filhos observam o que os adultos fazem. Não é? Então muitas vezes eles são levados a cometer muitos pecados, eles são vítimas inocentes, muitas vezes. E aí vem a consequência física mesmo, herdando doenças e até deformações físicas pela imprudência dos pais. Que coisa triste. Então aí sim vem as doenças sexualmente transmissíveis, não é? Que são resultado de uma vida promíscua e sem respeito às leis divinas. Nós temos leis naturais e leis divinas. Né? Já foi comprovado, por exemplo, que essas doenças resultam de relações sexuais ilícitas. Né? Só o pecado pode produzir esses males contra o corpo e contra a alma. Então o texto de 1 Coríntios 6, 12 a 20, se você puder anotar, é muito bom, né? Com canetão aí, marca texto, 1 Coríntios 6, 12 a 20, está exortando o crente a não expor o seu corpo à prostituição, por ser ele o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Depois nós temos aí também, não é, a toxicomania, que é o uso de drogas narcóticas. Muitas pessoas hoje, infelizmente, são dependentes químicas aí, e a dependência da droga está vinculada a impulsos psicológicos e emocionais e provoca conflitos íntimos, dando origem a neuroses, além de males de toda espécie contra o usuário, sua família, as autoridades e a sociedade em geral. Gente, eu trabalho com usuários de droga. Que dificuldade. Muitos perderam a família, perderam os amigos, estão ameaçados por traficantes, estão confinados, não é? Ali naquela casa. Claro, a palavra certa não é confinados, estão sendo tratados, estão sendo cuidados, estão sendo amparados. Mas quando eu digo confinados, eles não podem sair dali, porque se saírem eles correm risco de vida. Né? E alguns a gente tem que fazer um trâmite, tem que ajudar lá na resolução do seu problema com a justiça. Por quê? Porque a toxicomania, não é, levou eles à dependência química, não é? O seu desejo, a sua alma desejou desenfreadamente aliviar alguma situação adversa e acabaram se tornando dependente químico, e hoje o seu corpo está mutilado e muitos deles já receberam a Cristo como Salvador, já foram crentes, já serviram ao Senhor e hoje estão lá numa luta tremenda para sair dessa dependência química. Nós temos também aí o alcoolismo e o tabagismo. E você poderia até perguntar, né, qual a relação desse assunto com os crentes? Alcoolismo, tabagismo, né? E eu vou responder para você que o objetivo dessa lição ela vai alcançar não é só o crente. Estou gravando um vídeo que vai ser veiculado na internet, né? Mas também nós estamos buscando prevenir os jovens que podem ser influenciados pela propaganda sórdida e infame do cigarro, não é? E da bebida alcoólica. Você já viu propaganda de cerveja?
Eles mostram aquelas mulheres, né? Tudo modelo contratada, né? Aquelas mulheres de corpo escultural, mostra aqueles rapazes, né? De físico bem feito, na beira da praia, de sunga, de biquíni, com aquele copo, né? Suado, daquele líquido amarelinho, suado, geladinho, cerveja, todo mundo feliz, né? Então no boteco, todo mundo feliz. Aí, o pessoal bebendo bastante. Aí no final da propaganda coloca lá, beba com moderação. Poxa, já foi uma contradição com o comercial. Por que é que eles mostram tudo isso? Isso é uma fachada que se cria para se vender mais. O negócio é o capitalismo, tudo gira em torno de dinheiro. Mas por trás dessa fachada estão escondidas famílias destruídas, gente dependente químico. Quantos estão aí, não é, padecendo de cirrose hepática, morrendo nas filas dos hospitais, ocupando os leitos hospitalares? Você acha que eles vão mostrar isso? Acha que vão mostrar? Pegue a caixa de cigarro, veja lá atrás, né, que o governo obrigou os produtores a colocar o que é que acontece com quem fuma. Então veja que, infelizmente, não é, a bebida alcoólica e o fumo são dois grandes males da nossa sociedade que, infelizmente, fazem parte do status. Então a mordomia bíblica do corpo, né, abstém-se e condena formalmente esses dois males que tanto prejudicam a pessoa que usa, né, que se utiliza disso. E a Bíblia, gente, ela tá cheia de conselhos, né, para que a gente possa ser mantido puro, para que o nosso corpo seja mantido puro, saudável. Por quê? Porque este corpo aqui habita a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus enfatiza a temperança como fruto do Espírito. Então nós devemos cuidar do nosso corpo de modo que, através dele, nós possamos glorificar a Deus. Isto é que é importante, ok? Então quero deixar esse subsídio para você aqui sobre homossexualidade, transexualidade, prostituição adultéria. Você pode ler na sua revista ou com seu professor, não é? Muito importante aqui que eu passei para você sobre os canais para o pecado, a consequência contra o corpo, não é? E também aqui então vai falar sobre, no final da revista, como é que você pode santificar o seu corpo. Eu quero concluir, gente, com a conclusão da revista e com a conclusão que eu fiz aqui também, tá? Quero concluir porque o vídeo já está com 42 minutos e eu não quero ser muito extenso, até porque você tem aí outros canais também que vão te abastecer para o subsídio. Conclusão, a revista diz o seguinte: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos uma santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis dos seus bens, tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Gente, antes de eu fazer aqui a minha conclusão, é importante frisar, que não daria tempo, eu teria que ter pelo menos mais uma hora. Mas, gente, uma das formas de se cuidar bem do corpo, gente, exercitamento físico. Meu irmão, minha irmã, faça uma caminhada, faça uma redução desse peso aí. Se você é diabético e o médico falou que você não pode comer doce, não coma doce. Não toma refrigerante. Não abuse. Eu conheço casos muito próximos de pessoas que, não, mas Jesus cura. Jesus ele cura e tem poder para curar todas as enfermidades, mas ele não vai curar a enfermidade de todos, principalmente para as pessoas negligentes. O corpo foi dado para você, para que você cuide dele. Deus cuida de permitir que você tenha alimento, para que você tenha o ar para você respirar, mas é você quem cuida do seu corpo. Irmão William, é pecado ir na academia? Não, não senhor. Agora depende como você vai vestido. Mas se exercitar no único propósito de trazer benefício ao seu corpo, não é? Quantas pessoas sedentárias, gente. Come, bebe, dorme, vai para a igreja, vai trabalhar. Não anda de bicicleta. Não faz uma caminhada. Irmão William, não tem um tempo. Mas quando a doença aparecer, você vai ter tempo para ir no médico. Porque se você não for, você morre logo. Não é? Estou sendo muito honesto aqui. Quantas pessoas estão com sobrepeso?
Quantas pessoas precisam, não é, melhorar a sua alimentação. Uma alimentação um pouco mais saudável. Cuidado com muito açúcar, muito sal, muito refrigerante, muita gordura. Cuidado com a quantidade que você come. Né? Exercitamento físico é bom, ajuda. Não é vaidade não. E ser vaidoso não é pecado. Ser vaidoso além da conta que é pecado. Não é? Eu, por exemplo, sou um homem magro. Mas já estou percebendo aqui uma saliênciazinha aqui para baixo do meu peito. Preciso cuidar. Não é? Porque eu quero viver o máximo possível com uma vida saudável. Não só em sofrimento e nem dando trabalho para os outros. Não é verdade, meus amados? Então precisamos cuidar melhor. Por quê? Porque eu vou adorar melhor, vou louvar melhor, vou pregar melhor, não é? Eu vou ter pique para sair para evangelizar, para fazer a obra de Deus. Quantas pessoas hoje estão em cima de uma cama dizendo: "Ai, se eu tivesse saúde, eu queria tanto que Deus me desse saúde para eu fazer a obra", mas quando tinha saúde, não cuidava da saúde. E hoje estão se lamentando e infelizmente da cama irão para o cemitério. Essa que é a realidade. Então cuide do seu corpo. Veja lá como é que você está tratando do seu corpo. Eu finalizo dizendo: o corpo por si mesmo não peca. Seus membros não possuem poder algum sobre a alma. Portanto, compete ao homem submeter-se à ação regeneradora do sacrifício de Cristo para apresentar-se puro, primeiro perante Deus, depois perante a sociedade. Nós precisamos nos apresentar puros perante Deus e perante a sociedade, porque você e eu somos uma testemunha viva. Gente, um abraço a todos. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui. Peço reforço aí para você dar o seu ok, para você inscrever-se no canal, ok? E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós teremos a próxima lição na semana que vem, a mordomia da alma e do espírito. Lição muito importante para a gente aprender um pouco mais sobre as nossas emoções. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom fim de semana.